Olá, turma, tudo bem? Fazendo essa videoaula aqui para orientá-los quanto à atividade de hoje, né? E a atividade de hoje vai ser curtinha devido ao pouco tempo de aula que nós temos, que é somente 50 minutos de aula, certo? Então observem o que é que vocês irão fazer. Na aula anterior, vocês já fizeram a atividade da página 16 e 17, as questões 1 e 2. Então a questão 2 já foi feita, porém faltou a questão 3 e 4. Hoje nós vamos realizar apenas a questão 3, certo? Questão 4 não é para fazer devido o tempo, como eu já expliquei para vocês, né? Então, antes de vocês realizarem a questão 3 lá no livro de vocês, eu vou dar mais uma orientada quanto aos números posicionais para refrescar um pouquinho a mente de vocês quanto a esse conteúdo e facilitar mais ainda, né? Então, observem aqui, turma. Observem a questão 3, nós temos aqui, ela diz assim: escreva quantas unidades vale o algarismo 7 em cada número. Nós temos diversos números e entre todos esses números o algarismo 7 vai estar presente, só que em lugares diferentes. Por exemplo, um vai aparecer na unidade, o outro, o 7 vai estar presente na casa das dezenas, da unidade de milhar, na casa das centenas e assim sucessivamente, né? Como vocês podem observar aqui, ó, na A tem o número 27, e aí já foi escrito aqui o valor desse algarismo 7 no número 27. No 27, o 7 representa unidades, então ele equivale a apenas o número 7, como vocês podem observar. Já aqui no 712, na B, você percebe que o 7 está na casa da centena, então 7 centenas equivale a 700. Então aqui você vai ter que escrever na B o número 700, né? Observem, pessoal, essa outra explicação que eu vou realizar agora para vocês para facilitar mais ainda a compreensão, tá certo? Então, pessoal, observem o atual exemplo que eu trouxe para vocês, né? Vejam que aqui nós temos o número 555.555, né? E nós temos tanto a classe das unidades simples e temos também a segunda classe, que é a classe das milhares. Então, observem que o algarismo 5, assim como na atividade anterior, o 7 vai estar presente em vários lugares diferentes, em várias casinhas diferentes. Aqui também nós temos o exemplo do 5 para facilitar para vocês a compreensão. Então observem que o algarismo 5 está presente em todas as casinhas, tanto da unidade, da dezena, a centena, a unidade de milhar e assim sucessivamente, né? Porém, o lugar onde ele está presente vai fazer com que ele tenha um valor diferente do outro algarismo 5, certo? Como assim, professor? Observem aqui, nós temos o 5, que na unidade ele equivale apenas a 5, pois está na casa das unidades, né? Já aqui no D, na casa da dezena, nós temos o 5 novamente. Vocês sabem que uma dezena equivale a 10, né? Então 5 dezenas vai valer 50. Já na casa da centena, uma centena equivale a 100. E 5 centenas equivale a quanto? Equivale a 500. Então observe que em cada lugar o 5, apesar de ser o mesmo algarismo, ele vai ter um valor diferente, né? Na unidade de milhar, uma unidade de milhar equivale a 1000. Então 5 unidades de milhares equivale a 5.000. Na dezena de milhar, aqui, né, nós temos o 5 novamente. O 5 aqui, vocês sabem que uma dezena de milhar equivale a 10.000. Então 5 dezenas de milhar equivale a 50.000. Isso mesmo. E para finalizar, nós temos aqui a casa da centena de milhar. Uma centena de milhar equivale a 100.000. Então, 5 centenas de milhares equivale a 500.000. Então, seguindo esse exemplo, seguindo essa explicação, você vai voltar na atividade e vai falar o valor posicional de cada algarismo 7 em cada número, né? Você viu lá na A, na B, tem a C e os outros números para que você determine o valor posicional do 7, né? Aqui eu mostrei o exemplo com 5. E se fosse o 7? Se o 7 estivesse na casa da centena de milhar, que fosse um 7. Então, 7 iria equivaler a 7 centenas de milhares, ou seja, 700.000. Se o 7 estivesse aqui presente na dezena de milhar, o 7 iria equivaler a 70.000. Isso mesmo, e assim sucessivamente. Sigam esse exemplo para facilitar mais ainda a resolução da atividade. Desejo a todos que tenham excelente atividade, tá bom? Caprichem. Qualquer dúvida me contacta através do WhatsApp, tá certo? Forte abraço.